No livro O Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Exupéry, escrito, aliás, em 1943, pouco ainda se conhecia a respeito da alma humana, da psique humana, e é um livro extraordinário para que possamos meditar a respeito da nossa própria vida. E há uma passagem aqui curiosa, quando o menino chega a um planeta, e nesse planeta mora apenas uma pessoa, um bêbado. Ele chega ali e tem uma passagem muito rápida por aquele planeta, tendo um diálogo extremamente interessante com este homem embriagado. Ele pergunta para o homem: que fazes aí? E o homem responde: eu bebo. E o menino então pergunta: por que bebes? Para esquecer. Esquecer o quê? Que eu tenho vergonha. Mas vergonha de quê? Vergonha de beber. Essa passagem é extremamente interessante porque ela nos apresenta o circuito neurótico do nosso sofrimento. É isso que se chama de círculo vicioso, costumeiramente comentado por nós. Fulano vive um círculo vicioso. O círculo vicioso é esse: eu bebo para esquecer que eu tenho vergonha de beber. Se nós olharmos esse círculo vicioso, falta algo extremamente importante para nós entendermos o movimento circular em que nós nos encontramos, qualquer que seja a neurose que nós tenhamos incutida em nós, né? A neurose nada mais é do que uma hiperconcentração em si próprio. A pessoa se concentra em si e tenta se proteger de tudo aquilo que pode provocar nela sofrimento. Isso é que se chama de círculo vicioso. Então, no caso do bêbado, ele bebia para esquecer que tinha vergonha de beber. Portanto, é um comportamento para neutralizar um sentimento muito desconfortável em função de um hábito nocivo a que ele havia se acostumado. E eu fico pensando, quantos de nós não vivem isso hoje? Quantos de nós não experimentamos esse círculo vicioso, que não se trata especificamente do álcool, mas de qualquer outra coisa que se transforme num movimento circular doentio? O mundo está repleto disso. Por exemplo, a mágoa. Se nós perguntarmos, como fez o Pequeno Príncipe a uma pessoa magoada, por anos a fio, uma pessoa, por exemplo, que está magoada com o pai, está magoada com a mãe, ou magoada com o filho, ou com o cônjuge, ou com o ex-cônjuge, enfim, uma mágoa profunda. Se o Pequeno Príncipe aparecesse e perguntasse, a pessoa diria assim: eu estou magoado. Por que você está magoado? Para esquecer. Esquecer o quê? Que eu tenho vergonha. Vergonha de quê? De estar com esse sentimento há tantos anos. O magoado passa exatamente por esse processo. Ele está tão habituado a desenvolver a mágoa sem sequer questionar, uma autoavaliação honesta para tentar superar esse sentimento nocivo, que a mágoa se transformou num hábito. E ele não sabe mais viver sem esse sentimento.
A mesma coisa acontece com qualquer outro processo neurótico. Se o pequeno príncipe se aproximasse de uma outra pessoa e pergunta: o que fazes aí? A pessoa responde: eu minto. Por que você mente? Para esquecer. Esquecer o quê? Que eu tenho vergonha. Vergonha de quê? De não saber fazer outra coisa senão mentir. É sempre o mesmo círculo vicioso. O que você faz aí? Eu estou triste. Por quê? Para esquecer. Esquecer o quê? Que eu tenho vergonha. De quê? De não conseguir sair dessa situação em que eu me envolvi, parado na cama, sem vontade de fazer nada da minha vida. É sempre um círculo vicioso. Vejam como é curioso isso. Não se trata de uma situação que nos afete efetivamente. Tudo depende sempre da posição que tomamos perante a nossa própria vida. E normalmente, a pessoa neurótica, num sentido psicológico, naturalmente não pejorativo, não se trata de uma condenação, é um termo usado desde Freud. A criatura neurótica, portadora de um traço neurótico, de uma personalidade que experimenta fatores patológicos, tristeza crônica, ansiedade crônica, o transtorno neurótico. Esse processo nada mais representa do que uma falta de tomada de posição nossa perante a vida. É o medo de fazer transformações que nos conduziriam a uma felicidade maior. Portanto, a pessoa neurótica, ela tem medo de ser feliz. Se quisermos traduzir em âmbito espiritual, ela tem medo de ser feliz. Vejam como se dá a situação. No caso do planeta do bêbado, ele queria beber para esquecer que tinha vergonha de beber. Até aí é um comportamento que tenta neutralizar um sentimento muito angustiante pela ideia que ele tem de si como uma pessoa fraca. Como ele se concebe fraco, na medida em que estabelecemos rótulos para nós, eu sou fraco. Bom, se eu sou fraco, eu não tenho como sair dessa situação, porque é um rótulo que não dá para ser removido. Então, eu permaneço ad eterno nesta situação, tentando neutralizar essa angústia com um comportamento ou um hábito determinado. No caso dele, o álcool. Mas a mágoa é a mesma coisa. O hábito de mentir é a mesma coisa. O hábito de ser pessimista é a mesma coisa. Com o tempo, nós não sabemos mais viver sem esses elementos. E é muito difícil, depois de um bom tempo, sair dessa situação para algo novo, diferente, mais feliz. Por quê? Porque estava cômodo viver naquela situação. Quem vive com base num processo neurótico, no pessimismo, magoado, triste e sem sair do lugar, vive uma vantagem específica que se chama economia de forças. A pessoa não precisa fazer esforço algum, então ela vive uma vida econômica. Para alguns isso é muito bom, viver uma vida econômica. O mundo é cruel, as pessoas não são confiáveis, eu sou um fracasso
então está tudo dentro de um mesmo caldo, de um mesmo contexto. O que precisamos fazer? Nada. Vamos levando a vida. O que é mais econômico do que isso? É fantástico, aparentemente, viver assim. Então, o processo neurótico, ele é convidativo, porque ele promove uma economia de forças. Não precisamos fazer nada para mudar a situação. Então, o processo neurótico diz assim: eu não consigo fazer nada porque fulano não deixa, o emprego é ruim, o governo está caótico, tudo em volta está um caos, não dá para a gente se mover, então eu permaneço como estou, vou levando da forma que dá. Olha que economia maravilhosa de vida, não há nada para ser feito. Só que isso tem um elevado custo que a pessoa não percebe. Ela neutraliza até a sensação do preço que ela paga para viver assim, que é a sua infelicidade. É uma criatura infeliz. O bêbado bebe para esquecer a vergonha de beber. Consequentemente, ele vive um círculo vicioso apenas para neutralizar um sentimento ruim, que na verdade ele não neutraliza porque ele identificou. Se ele não tivesse identificado, teria sido ótimo, mas ele identificou. Para esquecer o que? Pergunta ao príncipe. A vergonha que eu tenho de quê? De beber. Ele mesmo sabia qual era o sentimento negativo que ele sente. Portanto, a economia de forças é uma ilusão que o neurótico cria para permanecer naquela situação. E o círculo vicioso tem um ponto central ou nuclear. Qual é? É o medo. O medo de mudar a própria situação para melhor. Por que existe esse medo? Porque ele até então vivia de uma maneira totalmente econômica, deixando a cargo de outrem da vida, de Deus, das pessoas, do governo, das ruas, as suas dificuldades. Nunca dele. Nunca dele. Ele não tem quase responsabilidade por nada. Às vezes a gente passa por uma pessoa e diz assim: olá, fulano, como você vai? Vou como Deus quer. Olha que coisa boa. Então deve ir muito bem, mas não vai, porque a tonalidade da resposta é depressiva normalmente. Mas a gente vai como Deus quer, não é? Vejam como é econômico viver assim. Deus quer, não precisamos fazer nada. Vamos levando aquela vidinha casual de sempre. Mas será que é isso o fenômeno da reencarnação? Será que é para isso que nós estamos aqui? Para repetir o mesmo círculo vicioso do passado? Porque isso não é de hoje. O pessimista não é pessimista de hoje. O mentiroso não é mentiroso de hoje. O magoado não é o magoado de hoje. Ele é uma pessoa suscetível a ter mágoa. Isso não é de agora. É um hábito criado que nós precisamos, portanto, inibir. E nós só podemos sair do círculo vicioso quando nós pegamos a tesoura das soluções próprias e cortamos o fio circular que está girando, aquela energia deletéria que vai nos consumindo, mas ao mesmo tempo fazendo-nos acreditar que é bastante econômico e salutar permanecer ali. Nós precisamos
cortar aquele círculo danoso. E como é que nós cortamos o círculo danoso? Aí vem o ponto importante que nós precisamos entender. Porque até aí o círculo neurótico não é tão complexo como o bêbado descreveu perfeitamente, mas havia uma coisa que o bêbado não sabia, que ali não estava escrito, e que é o fenômeno espiritual por excelência. Até o final, vergonha de beber é o fenômeno emocional, psíquico. Havia um núcleo ali que ele não percebeu, que é espiritual. O motivo pelo qual ele continua no movimento circular doentio. Há um motivo. Qual é o motivo? Ele não vê nenhum sentido para a sua vida. Ele não vê nada adiante em relação ao qual ele deva mudar. Esse é o ponto crucial. E foi o que Jesus quis dizer: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo vos será dado de acréscimo. É o elemento espiritual, esse reino que nos faz ver o quanto somos importantes no ambiente e o quanto há por fazer pelos outros, por quem amamos, que nos faria, consequentemente, produzir verdadeiras renúncias em nós, abandonando os hábitos nocivos. Eu, frequentemente, quando participo de grupos em dependência química, frequentemente eu pergunto para os jovens: o que é que vocês têm, sem que seja vocês mesmos? O que é que vocês têm adiante de vocês, na visão de vocês, que faça com que vocês possam renunciar o consumo de tal ou qual substância? Qual é o significado fora de vocês que poderia fazer com que vocês renunciassem sem tanto esforço ou sem tanto sofrimento a substância da qual são dependentes? Normalmente não há resposta para isso. É por isso que não se deixa uma determinada substância, um determinado hábito, um determinado vício. Porque quando nós nos concentramos em tentar nos poupar de alguma coisa, o pouco não vale. É o que a gente vê, por exemplo, com algumas propagandas bem intencionadas, mas que não funcionam. Fumar produz câncer de pulmão. Isso não tem nenhum impacto sobre as pessoas. Não tem nenhum impacto sobre as pessoas. Se você beber continuamente, poderá sofrer de cirrose do fígado. Melhor parar. A pessoa não para, porque isso não tem nenhum impacto quase. Eu converso às vezes com pessoas e digo assim: nossa, fulano, eu não sabia que você fumava. A resposta é típica: pois é, infelizmente eu não consigo largar essa coisa horrível aqui. A pessoa sabe, mas não larga. Porque não é suficiente o mal que a substância faça para ela. É preciso ter uma motivação externa, em que ela ame, valorize e olhe adiante com valor, para que ela possa renunciar. Ou então, não renuncia. E o Espiritismo, então, na sua beleza filosófica, na sua beleza do ponto de vista científico e moral, vem nos mostrar que somos todos espíritos imortais, que a vida não é o que estamos vendo aqui. Isto é um fenômeno transitório e perecível. Tudo quase que enxergamos. A única coisa não perecível aqui
somos nós, com as nossas ações. É o que fazemos por nós e pelos outros. Quem começa a compreender essa realidade encontra um grande motivo, forte motivo, para sair de si e, através de uma renúncia heróica mesmo, poder fazer algo e se perceber valioso no mundo, fazendo algo em prol do que está à sua volta, construindo verdadeiros monumentos do mundo, onde ele deixa a sua marca como cidadão do mundo e filho de Deus. Quem tem essa percepção vai consumir drogas e deteriorar todo o potencial que tem para atuar no mundo. Quem tem essa percepção é capaz de iniciar um estado de renúncia a tudo aquilo que não é bom. Por que uma pessoa fica magoada definitivamente? Porque ela quer garantias para si. Ela quer que os outros a atendam às suas necessidades. Ela quer ser agraciada e protegida pelo mundo. Ela está concentrada em si. Desse jeito a mágoa nunca sairá. Mas se ela começar a perceber que ela não depende de ninguém para ser feliz, que ela não depende de ninguém para tomar posição sobre a sua existência, que esse papel é dela e não dos outros, que ela não necessita da aprovação de ninguém para se sustentar no mundo e para ser feliz, para estar ali em plenitude. Eu só serei feliz se os outros gostarem de mim, se as pessoas que me magoaram vierem na minha direção e me pedirem perdão, se meu pai me entender, se minha mãe me compreender. Essas pessoas vão sofrer a vida inteira, porque querem fazer algo que não está sob o controle delas, mas dos outros. E nós precisamos acordar para a realidade de que devemos olhar para nós com muita compaixão e bondade, percebendo-nos criaturas importantes do mundo. Nós não estamos aqui para deteriorar a nossa condição orgânica e psíquica. Nós estamos aqui para acender a luz espiritual que habita em nós. Quem compreende isso não estraga nem o próprio organismo, nem a constituição emocional, sentindo mágoa, tristeza, revolta e pessimismo totalmente desnecessários, se a vida futura é promissora ad eterno. Quem compreende isso muda de conduta. Então o problema não está somente na correção do ponto de vista emocional e comportamental. É necessário uma instalação profunda no conhecimento do Espírito para que haja uma verdadeira libertação de condicionamentos ruins. É preciso ter o conhecimento da dimensão do Espírito, que nos mostra sermos todos criaturas a caminho da eternidade, autoras do próprio destino. O destino em si, ele não existe sem que primeiro haja uma escolha. Quantas criaturas pensam? Está tudo escrito. Isso era para acontecer. É o meu karma. Eu tenho que aguentar. Desde quando? Ninguém tem que aguentar nada. Os desafios vêm para que sejam superados. Não propriamente nós nos submetamos a eles de forma alguma. Os desafios vêm para serem superados, não simplesmente aguentados. Isso é um conceito totalmente equivocado. Por isso que Jesus disse: eu falo para este povo por parábolas, porque mesmo vendo, eles não enxergam.
enxergam. Mesmo ouvindo, eles não escutam. Endureceram os seus corações para que a minha palavra não os penetre e eu não consiga curá-los. Vejam como é voluntário. Nós sabemos de tudo isso. No fundo, nós sabemos que nós somos os nossos próprios obstáculos. Mas preferimos dizer que são os outros, que é o mundo, que são as circunstâncias, que nada é favorável, que tudo é difícil, que há tanto impedimento, e vamos ficando como estamos, algum tempo vamos deixando, porque é mais cômodo e econômico, porém, muito mais infeliz. Não vale a pena. Não vale a pena. É necessário que nós tomemos consciência do que somos, espíritos. É necessário que tomemos consciência do que fomos chamados para executar no mundo. Ou seja, vendo, temos que enxergar, e ouvindo, temos que escutar. Porque a pessoa ouve e diz: não entendi, está totalmente fora da realidade. Ou seja, a vida para ela é uma parábola, é uma incógnita. A pessoa vive por viver, ela vai sendo arrastada pelas circunstâncias. Isso não é vida. Será perda de tempo. Então, saiamos desse círculo neurótico da tristeza, da mágoa, do rancor, da revolta, do pessimismo, da exigência de que os outros nos compreendam. Paremos com isso e tomemos posição na nossa vida. Digamos: eu é que vou dar o destino que eu quero para mim, porque destino nós que traçamos. Só existe um destino que nós não podemos mudar, só um, chama-se felicidade. Isso nós não podemos mudar. Todos nós seremos felizes logo mais, depois ou tardiamente, não importa, aí depende de nós. Quanto tempo isso levar? Isso é que nós chamamos de destino. O destino sou eu que determino. O momento seguinte sou eu que determino. Se eu disser eu sou um fraco, eu sou um fracasso, estou determinando que logo mais o meu destino será falhar, errar e ser infeliz. Mas se eu disser eu sou filho de Deus, eu mereço o que há de bom e vou conquistar para mim tudo que for de melhor. O próximo passo será conquistar, alcançar e me realizar. É uma questão de escolha. Sou eu que determino isso, não é o outro. Então, tudo está nas nossas mãos. Essa é a grande verdade. Quem vive algum círculo neurótico semelhante ao do bêbado, simbolicamente falando, saia dele. Pegue a tesoura das soluções e corte o círculo e deixe passar pelaquela cresta cortada tudo que não é bom. Mágoa, tristeza, revolta, insatisfação, tomando uma posição nova e dizendo: eu não quero mais viver assim. Existe um outro jeito diferente? Não tem. Só tem esse. Essa é a grande verdade. Só tem essa forma. Cortar o círculo, deixar vazar o que não é bom e tomar uma posição espiritual, sabendo aqui todos nós o que já somos. Nós sabemos das nossas imperfeições, mas sabemos também do nosso vir a ser. Sabemos o que seremos. Seremos espíritos puros, nobres. Por que não conquistar isso desde já? Se não tem outra fatalidade a não ser essa, por que permanecer no chão da amargura e do vício? Tem razão. É só postergar, por meio do sofrimento, algo que vai mudar fatalmente, porque não nos é permitido ficar assim por muito tempo.
Então tomemos essa decisão e mudemos a nossa condição desde já, compreendendo que nós somos criaturas únicas. Nós é que determinamos quem somos, não os outros. As opiniões alheias, boas ou más, não dizem quem somos. Só nós é que podemos dizer quem realmente somos. E façamos uma boa escolha e adotemos, a partir de agora, um bom comportamento. Então, que haja paz e luz nos nossos corações. Vamos fazer as vibrações.